O homem de caos, né, minha gente? Sem caos o cabo não vive, presta atenção aí. Isso era esses casos que eu conto, isso é do tempo que quando não tinha internet, que o pessoal gostava, sentava aquela roda, todo mundo ia ali ouvir a história dos mais velhos. Hoje não tem mais isso, é cada um mexendo com o celular, você não sabe. É um pertinho um do outro, mas ninguém fala com ninguém, né? Hoje em dia é assim. Mas presta atenção nesse caso aqui, ó. Zé e Raimundo, dois primos, criados juntos desde pequeno. Mas um comprou um sítio, o outro também comprou. Só que é o seguinte, a briga começou daí. Porque um dizia que a divisa era do rio, o rio dividia as terras, né? Um ficava para um lado, outro para o outro. O Raimundo dizia, não senhor, até depois do rio eu não tenho tantos metros ainda de direito. O Zé, não senhor, o rio divide um de cada lado. E o rio fazia a volta assim, ó, lá no sítio do Raimundo. O Zé não, o Zé ficava mais afastado um pouquinho, né? Mas o Zé era malandro. Dizia pro Raimundo, não, chegou no rio, para trás, até o rio é meu. Do outro lado, do mesmo jeito. E o Raimundo, não, não é assim não, tá nos documentos, e mostrava o documento, e era aquela briga. Já tinha rolado peia entre os dois no bufete mesmo, já tinha rolado briga por causa dessa divisa, toda vez. E antigamente, no tempo, os dois eram amigos, mesmo que parecia dois irmãos, de repente, por causa de terra, viraram um inimigo mortal. Entender como é que é o negócio? Por causa de terra, né? Pedacinho de terra. Porque era poucos pedacinhos que o Raimundo queria. O negócio que o Raimundo queria pegar muito do. Né? O Zé queria pegar muito do Raimundo. O Raimundo não era besta, não era analfabeto, para perder meio mundo de terra, né? E o Raimundo estava certo, mas o Zé estava errado, mas não dava o braço a torcer. E era briga todo dia, todo dia, todo dia. Um dia o Raimundo se afobou, mandou passar a cerca. O Zé estava ajeitando os bichos dele quando viu um motosserra lá cortando o pó. Disse, que negócio é esse? Foi, chegou lá e viu. O Raimundo cortando os paus lá e fazendo cerca. Aí começou a discussão entre os dois. O Zé puxou o 38 aqui e meteu um tiro no Raimundo. Puf, o Raimundo caiu. Mesmo agonizando, o Zé vacilou, o Raimundo também pegou a arma aqui, pá, matou o Raimundo, os dois, um caiu para um lado e para o outro. E sumido da vizinhança, os dois não apareceram. Começou lá naquela região do Rio, lá começou a aparecer um urubu voando, né? Aí os dois eram solteiros, não era casado, era solteiro, morava só, cada um no seu sítio. Não tinha casado ainda, era novo. Um de 25, outro de 30, não era muito velho não. Ele não tinha casado ainda, então morava só. Aí quando o pessoal for achar eles, já tava com mais de semana, já estavam fedendo já mesmo. Aí os urubu voando lá, os pessoal pegaram, ó, tem algum bicho morto ali. E foram lá ver, chegou e encontraram lá o desmantelo. O Raimundo para um lado e o Zé para o outro, morto por causa de divisa de terra. Aí eles tinham os familiares dele, né? Os familiares, o do Raimundo vendeu logo, que também não queria mexer em terra. E o do Zé também vendeu também, que também não queria mexer em terra. Mas ficou a nevrosia. O pessoal passava ali para ir de noite ali, eu via os tiros, via gritaria, via discussão. Até depois da morte continuou a nervosia dos dois, brigando ali por causa desse negócio de terra. Os gados do Raimundo, que o cabo comprou, tinha uma estradinha que os cabos faziam até o rio para ir pescar, mas o gado não ia tomar água lá de jeito nenhum. Teve que cavar um poço profundo lá do outro lado para poder botar água para os gados beber. Porque nem os gados que o cabo comprou, aquela parte do Raimundo comprou, os gados não iam, e nem os cabos que comprou o lado do Zé também vinham de jeito nenhum beber água no rio. Nenhum animal encostava lá, porque ficou mal assombrado com a neurosia dos dois ali, né? O peso na terra, por causa daquele pedacinho de terra, virou essa embonça toda, entre dois primos, né? E essa foi a história do Zé e do Raimundo aí. Se você gostou, chegou até aqui. Se gostou, curta, comenta e compartilha.